Após as guerras contra a Macedônia, e posteriormente contra o Império Seleucida, os romanos agora eram verdadeiramente a maior potência de todo o Mediterrâneo, mas, apesar de não terem vontade de permanecer na Grécia, os romanos logo teriam que voltar, e viriam que o único jeito da Grécia ficar em paz era com a conquista romana. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. O rei Filipe se tornou um importante aliado de Roma, mas, após a sua morte em 179 a.C., ele foi substituído por seu talentoso e ambicioso filho, Perseu, que assumiu o trono, e logo mostrou seu interesse em conquistar a Grécia. Com os aliados gregos de Roma estando mais uma vez sendo atacados e invadidos, os romanos declararam guerra contra a Macedônia novamente, dando início à Terceira Guerra Macedônia. No início, Perseu se mostrou um talentoso comandante, assim como seu pai, tendo um sucesso inicial. Roma então respondeu enviando um poderoso exército de veteranos. Este segundo exército consular derrotou decisivamente os macedônios na Batalha de Pydna, em 168 a.C., a Macedônia se rendeu, e os romanos saíram vitoriosos em mais uma guerra. Os romanos finalmente perceberam que a Grécia nunca ficaria em paz se fosse largada à própria sorte, e por isso Roma criou seu primeiro ponto de apoio permanente no mundo grego, e dividiu a Macedônia em 4 repúblicas clientes. Mesmo assim, a revolta na Macedônia continuou. A Quarta Guerra da Macedônia, de 150 a 148 a.C., foi travada contra um pretendente macedônio ao trono, que estava novamente desestabilizando a Grécia ao tentar restabelecer o antigo reino da Macedônia. Os romanos derrotaram rapidamente os macedônios na Segunda Batalha de Pydna. Com a vitória, os romanos finalmente anexaram o território da Macedônia. A Liga Aquia, percebendo que os romanos queriam formar uma permanência fixa na Grécia, se reuniu em Corinto e declarou guerra contra Roma. Eles foram rapidamente derrotados em 146, no mesmo ano da destruição de Cartago. Corinto foi cercada e destruída, o que fez com que a Liga se rendesse. Depois de quase um século de intervenção constante da crise na Grécia, que sempre levou à instabilidade interna e à guerra quando Roma se retirou, os romanos então decidiram dividir a Macedônia em 2 novas províncias romanas diretamente administradas, a Acaia e a Macedônia. Com isso, Roma agora tinha o controle de toda a Macedônia e de toda a Grécia. Mesmo sem ter desejado por isso, eles se viram cada vez mais afundados nos problemas do mundo grego, e ao perceberem que a Grécia nunca ficaria em paz, Roma então os anexou, e resolveu o problema, pois a Grécia fez parte do Império Romano por séculos. Roma já havia se tornado a nação mais poderosa de todo o Mediterrâneo. Agora, ainda mais do que antes, eles teriam que intervir cada vez mais em assuntos estrangeiros, e por isso eles se viram envolvidos em várias guerras, e por fim eles acabaram anexando a Macedônia e a Grécia. Mas, o mais poderoso rival de Roma estava renascendo, e alguns romanos viriam essa oportunidade como a hora certa para acabar de vez com Cartago. Apesar de que Cartago nunca mais foi poderoso militarmente depois de Aníbal, eles se mostraram os melhores comerciantes do mundo antigo, e estavam crescendo rapidamente, e isso incomodou muitas pessoas em Roma, principalmente Catão, o Velho, que ao fim de cada discurso no Senado ele dizia: Cartago precisa ser destruída. Se aproveitando da riqueza de Cartago, os númidas, que eram aliados de Roma, atacaram e roubaram os mercadores cartagineses. Durante o Tratado de Paz da Segunda Guerra Púnica, Roma proibiu Cartago de declarar guerra sem o consentimento romano, e jamais poderia lutar contra um aliado de Roma. Durante 3 anos o Senado cartaginês implorou para Roma o direito de defesa, mas sempre foi ignorado pelos romanos, até que os cartagineses então resolveram reagir. Com a reação de Cartago, foi criado o pretexto que Roma precisava para declarar guerra. Alguns dizem que alguns senadores romanos estavam por trás das ordens de saque. No ano 149 a.C., as legiões cercaram a cidade de Cartago. O cerco durou 3 anos, segundo diz a lenda. O conflito foi tão duro que as mulheres cartaginesas cortavam os cabelos para fazer corda e seus defensores lutavam dia e noite para defender sua cidade.
Em 146 as legiões conseguiram passar pelos muros da cidade, mesmo assim eles tiveram que lutar ferozmente para vencer a resistência, pois os cartagineses venderam caro cada metro quadrado. Mas os romanos comandados por Cipião Emiliano, neto adotivo de Cipião Africano, conseguiram avançar e conquistar toda a cidade. O Senado romano deu permissão para que os soldados romanos saqueassem todas as riquezas de Cartago, e logo após isso, Cipião Emiliano ordenou a destruição completa da cidade. Os sobreviventes foram escravizados, e o sonho de Catão foi realizado. Todos os territórios de Cartago foram anexados por Roma. Cartago foi destruída, mas as outras cidades púnicas no Mediterrâneo Ocidental prosperaram sob a administração romana. Cartago seria reconstruída pelos romanos 100 anos depois por ordem de Júlio César. Ela floresceu, e se transformou em uma das maiores cidades do Império Romano, e a maior e mais importante da África. Com o fim da guerra veio o fim da história do maior inimigo de Roma. Roma estava se expandindo. Após o fim de Cartago, nada poderia parar sua expansão no Mediterrâneo Ocidental, mas seu crescimento logo trouxe alguns problemas para a República, como as futuras revoltas dos escravos, e as guerras e revoltas civis. As opiniões sobre as causas estruturais do colapso da República são muitas. Uma das principais teses é que a expansão de Roma desestabilizou sua organização social entre interesses conflitantes, a formulação de políticas do Senado, que só pensava em seu interesse de curto prazo, não pensando no futuro. Isso tirou dele grande parte da sociedade, que então se juntou a generais poderosos que buscavam derrubar o sistema. Duas teses são diferentes dessa. A primeira diz que ninguém buscou realmente a destruição da República. Na verdade, os políticos se apegaram cada vez mais ao sistema político tradicional em seus anos de declínio, mas atribui a culpa à incapacidade dos romanos de criar alternativas ao sistema republicano tradicional. A segunda enfatiza a continuidade da República, até sua ruptura pela Guerra Civil de César, e as 2 décadas seguintes de Guerra Civil, criaram um caminho para o governo autocrático, e impossibilitaram o retorno à República. Nessa tese a Guerra Civil causou a queda da República, e não o contrário. No inverno de 138 a.C., aconteceu a primeira revolta de escravos, conhecida como a Primeira Guerra Servil, que surgiu na Sicília. Após sucessos iniciais, os escravos liderados por Euno e Cleão foram derrotados em 132 a.C., dando fim à revolta. Em meio a isso, Tibério Graco foi eleito tribuno da plebe em 133. Ele tentou promulgar uma lei para limitar a quantidade de terra que qualquer indivíduo poderia ter, e estabelecer uma comissão, e também distribuiriam terras públicas para a plebe rural pobre. Beneficiar os pobres não era o único objetivo de sua legislação. Graco também pretendia reduzir a superpopulação na cidade movendo os pobres para o campo ao mesmo tempo em que dava para eles as terras necessárias para atender às qualificações do exército. O próprio projeto de privatização serviria para aumentar o número de potenciais recrutas para o exército, e ao mesmo tempo, estimulava o crescimento populacional para reverter a escassez de mão de obra. Os aristocratas, que perderiam uma grande fortuna, opuseram-se abertamente a esta proposta. Tibério submeteu esta lei ao conselho plebeu, mas a lei foi vetada por um colega tribuno chamado Marco Otávio. Tibério incentivou a plebe a depor Otávio de seu cargo, com a justificativa de que Otávio agiu contra a vontade do povo. Essa lei removeria todas as restrições constitucionais na vontade popular, e colocaria o Estado sob o controle absoluto de uma maioria popular temporária, pelo menos em teoria. A lei foi promulgada, e entrou em vigor, mas, quando Tibério se candidatou à reeleição para o tribunato, ele foi assassinado por uma facção no Senado. Caio, irmão de Tibério, foi eleito como tribuno 10 anos depois. Com a mesma vontade de seu irmão, ele induziu a plebe a reforçar os direitos de apelação ao povo contra as penas extrajudiciais capitais e instituir reformas para melhorar o bem-estar das pessoas. Enquanto as fontes antigas tendem a conceder a legislação de Graco como uma trama elaborada contra a autoridade do Senado, ele não mostrou nada que provasse que ele queria substituir o Senado em suas funções normais. Em meio a amplas e populares reformas para criar subsídios a grãos, mudar os grupos de jurados, estabelecer e exigir que o Senado designasse províncias antes das eleições, Caio então propôs uma lei que concederia direitos de cidadania aos aliados italianos de Roma. Esse projeto de cidadania não foi popular entre a plebe, e ele perdeu muito apoio.
Ele se candidatou a um terceiro mandato em 121, mas perdeu. Durante protestos violentos contra a revogação do projeto de colonização de um aliado, o Senado moveu um decreto contra ele, levando à sua morte, junto a muitos outros no Aventino. Sua legislação, assim como a de seu irmão, sobreviveu. A aristocracia romana não gostou da agitação dos Gracos, mas aderiu a algumas de suas políticas. Essas revoltas abalaram muito a República, e enquanto isso, Roma continuava suas campanhas em territórios estrangeiros. E logo um homem iniciaria sua ascensão, fazendo reformas que mudariam para sempre o destino de Roma. Após a queda de Cartago, existia uma grande brecha de poder no norte da África, e grande parte dessa brecha seria preenchida pelo reino da Numídia. O rei Masinissa, que era um aliado de Roma, morreu em 149, e foi sucedido por seu filho Micipsa, que governou de 149 a 118 a.C. No momento de sua morte, Micipsa tinha 3 herdeiros concorrentes, seus 2 filhos, Aderbal e Empsal, além de um sobrinho ilegítimo chamado de Jugurta. Jugurta tinha lutado sob o comando de Cipião Emiliano no cerco de Numância, onde, através da amizade com aristocratas romanos, ele conheceu os costumes romanos e as táticas militares. Micipsa, com medo de que após sua morte Jugurta tomasse o reino de seus próprios filhos, adotou Jugurta, e fez dele parte da realeza junto com seus 2 filhos, e dividiu o reino entre ele e seus 2 filhos. Jugurta, entretanto, se voltou contra seus irmãos, matando Empsal e expulsando Aderbal da Numídia. Com Jugurta usurpando o trono, Aderbal fugiu para Roma em busca de ajuda da maior potência do Mediterrâneo. A Numídia era uma aliada leal de Roma desde as guerras púnicas, e por isso Roma não poderia deixar a situação piorar. No início Roma mediou uma divisão do país entre os 2 irmãos. Mas Jugurta logo iniciou outra ofensiva. Como consequência se iniciou uma longa e inconclusiva guerra contra Roma. A guerra durou 6 anos, e Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla saíram como os grandes heróis dessa grande vitória, onde Jugurta terminou capturado e levado para um triunfo em Roma. A Guerra de Jugurta foi uma das últimas guerras de Roma no norte da África. No mesmo momento os romanos sofriam com a invasão dos Cimbros e Teutões. Essas 2 tribos infligiram grandes derrotas contra Roma, e o medo se espalhava nas ruas, principalmente após a Batalha de Araúzio. Um homem foi aclamado pelo povo para tomar frente do conflito. Mário, que era o maior general de Roma na época, ganhou o comando supremo para derrotar a invasão. Mário iniciou uma série de reformas militares, que fortaleceu muito o exército, e fez com que ele ficasse conhecido como o terceiro fundador de Roma. A campanha de Mário foi um sucesso. Ele massacrou as tribos nas batalhas de Águas Cestias e de Vercelas, pondo fim a uma grande ameaça. Eu fiz 3 vídeos sobre essas campanhas, vou deixar no card a recomendação. Em meio a essas campanhas os romanos continuavam a se expandir em outras partes, além de vencer uma segunda guerra servil travada na Sicília de 104 a 101, e uma guerra contra piratas na Cilícia. Enquanto Mário ganhava mais poder e fama, Sulla, o responsável pela captura de Jugurta, também queria ser o primeiro em Roma, e isso logo desencadearia mais um grande conflito. Em 91 a.C. ocorreu a chamada Guerra Social, onde os romanos travaram uma sangrenta guerra contra alguns de seus aliados italianos, um conflito que mudaria a face de Roma. As principais causas da Guerra Social foram devido à invasão romana em terras aliadas devido aos programas de redistribuição de terras da República, também por causa do tratamento romano severo contra os aliados não cidadãos, e um dos principais motivos foi devido à injusta divisão das riquezas conquistadas nas guerras estrangeiras. Após o assassinato de um tribuno romano conservador que queria dar aos italianos a cidadania, os aliados decidiram se revoltar contra o poder de Roma. Os escritores mais antigos explicam o conflito em termos de reivindicações de cidadania plena. Entretanto, moedas de propaganda rebelde da época indicam que poderia ter sido simplesmente uma revolta contra a dominação romana. Os romanos conseguiram evitar a derrota militar, concedendo quase imediatamente cidadania em troca de paz, triplicando o número de cidadãos romanos. Outros conflitos civis eclodiram a partir de 88. Um dos cônsules daquele ano, Lúcio Cornélio Sulla, foi escolhido para liderar um exército contra o rei Mitrídates do Ponto, que aproveitou a instabilidade romana, e decidiu que era a hora certa de realizar suas ambições na Ásia Menor.
No entanto, Caio Mário induziu um tribuno a promulgar uma legislação que tirava o comando de Sila e o passava para Mário. Sula convenceu seu exército para que marchassem sobre Roma, marcando o início da Primeira Guerra Civil Romana. Sula tomou Roma, que estava em defesa no momento. Ele declarou Mário e seus aliados como criminosos. Após isso, Sula partiu para sua guerra contra o Ponto. Mário, que havia fugido para o exílio, retornou e, junto com Lúcio Cornélio Cinna, assumiu o controle da cidade. Depois que os marianos assumiram o controle da cidade, eles começaram a expurgar seus inimigos políticos. Eles elegeram de forma irregular Mário e Cinna para o consulado de 86. Mas Mário já estava velho e morreu 15 dias depois de assumir o cargo. Após a morte de Mário, Cinna assumiu o controle da cidade. Não se sabe realmente como foi o seu governo devido à vitória de Sula. O regime de Cinna declarou Sula um inimigo público e logo o substituiu no comando da guerra. Sula fez as pazes com Mitrídates e se preparou para retornar à Itália. Em 85, os apoiadores de Cinna começaram os preparativos para defender a península da invasão de Sula. 2 apoiadores de Sula se destacariam muito nessa guerra civil. Eles eram Marco Licínio Crasso e Cineu Pompeu Magno, 2 homens que seriam muito importantes para a história romana. Em 83, Sula chegou à Itália com um experiente exército. Em toda a península as reações foram negativas, mas depois de obter várias vitórias, Sula conseguiu vencer a resistência e capturar a cidade. Na Batalha do Portão da Colina, ao redor de Roma, o exército de Sula derrotou os marianos, colocando fim à sua vingança. Sula então iniciou suas proscrições, onde os proscritos perderiam suas propriedades e até a vida. Sula então se tornou ditador e iniciou várias reformas constitucionais que beneficiavam seus aliados. Sula renunciou à ditadura em 81 após a eleição como cônsul em 80. Ele então se aposentou e morreu em 78. Mesmo depois de sua morte, o conflito entre os apoiadores de Mário e Sula continuariam, principalmente na Espanha, onde Quinto Sertório formaria a última resistência mariana. Com a Guerra Civil de Sula, vários outros grandes generais surgiram em Roma. Pompeu Magno, Quinto Sertório e Marco Licínio Crasso foram os que mais se destacaram. Cada um deles seria uma peça importante para os próximos passos da República. Mesmo após a morte de Sula, a Guerra Civil continuou na Espanha, onde Sertório formou uma resistência para enfrentar os apoiadores de Sula. Sertório derrotou vários generais, mas após anos de guerra, e sem muitos recursos e apoio, Sertório foi assassinado. Com a morte de Sertório, Pompeu saiu como o grande herói da guerra. Eu fiz um vídeo sobre a história completa de Sertório, vou deixar o link aqui para quem quiser assistir a história deste grande general. Enquanto Pompeu lutava na Espanha, Roma enfrentou agitação tanto externa quanto interna. A principal batalha política interna foi para a restauração dos poderes tribunícios retirados durante a ditadura de Sula. Durante a Guerra Sertoriana, se ouvia vários rumores de uma aliança entre Sertório e Mitrídates do Ponto, além de rumores de conversas com vários grupos piratas do Mediterrâneo. Com isso, o regime sulano temeu o cerco e aumentou os esforços contra as ameaças. Eles reforçaram Pompeu na Espanha e fortificaram a Bitínia. Na primavera de 73 a.C., os romanos provaram que estavam certos, e Mitrídates invadiu a Bitínia. Uma nova e perigosa ameaça surgiu. Uma revolta de escravos começou no sul da Itália sob o comando de Espartacus, um gladiador, que derrotou as guarnições romanas locais, e 4 legiões sob os cônsules de 72. Com isso, cada vez mais ameaças surgiam contra o poder principal de Roma, e o medo da união dessas ameaças contra Roma só crescia. À frente de mais de 70.000 homens, Spartacus os liderou na Terceira Guerra Servil. Apesar de várias vitórias contra algumas legiões, eles foram derrotados por Crasso, e o corpo de Spartacus nunca foi encontrado. Os escravos que conseguiram fugir foram encontrados e derrotados por Pompeu. Com isso, Pompeu reivindicou a glória, e isso enfureceu Crasso. Para evitar uma guerra entre os dois, o Senado elegeu os dois para um consulado conjunto em 70. Durante seu consulado, eles acabaram com várias leis impostas pelas reformas constitucionais ditatoriais de Sula. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre a história de Spartacus. Deixem nos comentários se vocês apoiam ou não.
Lúcio Licínio Lúculo, um dos melhores tenentes de Sula, lutou contra Mitrídates durante a Primeira Guerra Mitridática, antes da Guerra Civil de Sula. Mitrídates lutou outra vez contra Roma durante a Segunda Guerra Mitridática. Os romanos estavam ansiosos por uma nova guerra contra o Ponto, parecia um ótimo lugar para iniciar uma campanha fácil, e conquistar glórias e riquezas. Muitos generais disputariam para ter o comando da guerra. Após a invasão de Mitrídates da Bitínia em 73, Lúculo foi escolhido para lutar contra Mitrídates e seu aliado armênio, Tigranes, o Grande, lutando uma guerra de manobra contra as linhas de abastecimento de Mitrídates. Lúculo se saiu bem. Apesar de seu sucesso em batalha, Lúculo ainda não havia capturado nenhum dos reis. Em 66 a.C., com a maioria das tropas de Lúculo se recusando abertamente a obedecer suas ordens, mas concordando em defender as posições romanas, o Senado então enviou Pompeu Magno para assumir o comando de Lúculo. Pompeu era o melhor general de Roma, e recentemente havia feito uma campanha extraordinária contra os piratas do Mediterrâneo. A campanha de Pompeu foi um sucesso, ele derrotou Mitrídates, e garantiu a submissão de Tigranes. A derrota fez com que Mitrídates fugisse para a Crimeia, onde foi traído, e morto por seu filho Farnaces em 63. Pompeu permaneceu no Oriente para pacificar e estabelecer as conquistas romanas na região, estendendo também o controle romano ao sul da Judeia. Nesse mesmo tempo Pompeu também teve a chance de iniciar uma campanha contra o Império Parta, mas ele sabia que a guerra se prolongaria por muito tempo, e então decidiu voltar para Roma. Enquanto Pompeu se tornava cada vez mais querido pelo povo devido à sua campanha asiática, uma conspiração estava acontecendo em Roma, liderada por Lúcio Sérgio Catilina. Catilina queria derrubar os cônsules daquele ano, mas sua conspiração foi suprimida com sucesso pelo Senado, e por Cícero, em 63 a.C. Após a conspiração, que foi incentivada pelo descontentamento do povo, o Senado iniciou uma legislação para diminuir a agitação na Itália, aumentando a doação de grãos, e criando outras reformas necessárias. Os senadores estavam com medo de outra coisa. Pompeu estava voltando para a Itália com suas tropas, e o medo de um golpe deixou os senadores preocupados. Pompeu desembarcou em Brindisi, ele dispensou todas as suas tropas, mostrando que não queria seguir o exemplo de Sula, e dominar Roma pela força. Pompeu logo celebrou um triunfo, e depois tentou fazer com que seus assentamentos orientais fossem aprovados pelo Senado. A ratificação, mesmo com o apoio de seu amigo cônsul, não ocorreu devido à oposição de Lúculo, Crasso e Catão, o jovem. O assentamento de terras para os veteranos de Pompeu foi também recebido com frieza e demora. Crasso estava apoiando César em suas campanhas políticas, com isso César conseguiu se tornar cônsul para 59. Pompeu e Crasso ainda eram grandes rivais, César tentou fazer com que eles se unissem. Os três tinham dinheiro e influência suficiente para controlar a república juntos. Então os três formaram uma aliança, que depois ficou conhecida como Primeiro Triunvirato, que foi definida com o casamento de Pompeu e Júlia, a filha de César. A aliança foi muito boa para os três. César aprovou uma legislação para distribuir terras públicas aos pobres, ao mesmo tempo em que dava terras para os veteranos de Pompeu, ele também fez com que os assentamentos orientais de Pompeu fossem ratificados. Para Crasso, ele garantiu alívio para os fiscais e um lugar na comissão agrária. Com isso César conseguiu o apoio necessário para ter o lucrativo comando provincial da Gália. César revelou sua aliança com Pompeu e Crasso e apresentou sua legislação ao povo. A oposição política contra os triunviros era alta. O procônsul de César em 59, Marco Calpurnio Bíbulo, junto com Catão, o jovem, e outros apoiadores, tentaram obstruir a promulgação da legislação de César. Pompeu então encheu as ruas de tropas, com o objetivo de intimidar os inimigos dos triunviros, e isso deu certo. César também facilitou a eleição de Públio Clódio Pulcro para o tribunato de 58. Clódio era um grande inimigo de Cícero porque Cícero havia testemunhado contra ele em um caso de sacrilégio. Clódio então tentou julgar Cícero por ele executar cidadãos sem julgamento durante a conspiração de Catilina. Com isso Cícero se autoexilou, e sua casa em Roma foi incendiada. Durante seu governo na Gália, César estava ansioso para obter conquistas militares, ele queria alcançar as conquistas de Pompeu, e a riqueza de Crasso.
César logo encontrou a desculpa que queria para invadir a Gália. Quando duas tribos gaulesas começaram a migrar em uma rota que os levaria para perto da província romana da Gália Transalpina, César teve as desculpas suficientes para dizer que essas tribos iriam invadir o território romano. Então César iniciou suas campanhas contra os gauleses, uma guerra que duraria vários anos. Mas é provável que muitos romanos certamente desejassem a conquista de toda a Gália, pois os gauleses eram antigos inimigos de Roma, e já haviam até mesmo saqueado a cidade no passado. César derrotou grandes exércitos em lendárias batalhas. Em 55 e 54 ele fez duas campanhas na Britânia, o primeiro romano a invadir a ilha. A vitória definitiva de César na Gália veio na Batalha de Alésia, onde o lendário líder gaulês, Vercingetorix, foi derrotado. Em 50 a.C. toda a Gália estava em mãos romanas. Em Roma Clódio formou gangues que aterrorizaram a cidade, e logo começaram a atacar os apoiadores de Pompeu, que em resposta financiaram outras gangues formadas por Tito Ânio Milão. Aos poucos a aliança do Triunvirato estava desmoronando. Por isso o Triunvirato foi renovado em Luca. Pompeu e Crasso receberam a promessa do consulado em 55, e o mandato de César como governador foi estendido por 5 anos. A partir do verão de 54, uma onda de corrupção política e violência varreu Roma. O caos chegou ao seu ponto mais alto em janeiro de 52, quando Clódio foi assassinado em uma guerra de gangues por Milão. Crasso conseguiu o lucrativo governo da Síria, e de lá ele poderia conquistar suas glórias militares para superar Pompeu e César. Em 53, Crasso iniciou sua invasão do Império Parta. Mas ele não planejou bem seus atos, e devido à sua própria arrogância, ele foi derrotado em Carras, onde foi morto junto com seu filho, e milhares de romanos, em uma campanha que não tinha sentido e nem apoio. A morte de Crasso tirou o equilíbrio do Triunvirato, e com isso, César e Pompeu começaram a se distanciar. Enquanto César lutava na Gália, por algum motivo Pompeu continuou apenas em Roma, onde ele prosseguiu com uma agenda legislativa, onde ele se aproximava cada vez mais dos inimigos políticos de César. A esposa de Pompeu, Júlia, morreu no parto. Este evento acabou com a última ligação existente entre Pompeu e César. Em 51, alguns senadores romanos exigiram que César não pudesse se candidatar a cônsul a menos que entregasse o controle de seus exércitos ao Estado, e voltasse para Roma, o que teria deixado César indefeso diante de seus inimigos. César então tinha duas escolhas. A primeira era de entregar suas legiões, e ser julgado como cidadão, assim ele ficaria indefeso, e poderia até mesmo ser morto. Na segunda opção ele deveria atravessar o Rubicão com suas tropas, dando início a uma guerra civil, já que nenhum general poderia cruzar o rio Rubicão com suas tropas. César então decidiu atravessar o rio, dando início a mais uma sangrenta guerra civil. Após César cruzar o Rubicão, não teria mais como voltar atrás, e agora a guerra civil estava iniciada. O Senado então escolheu Pompeu Magno para tomar frente na guerra contra César, mas, apesar de Pompeu ser também um grande general, seu exército era composto em sua maioria por recrutas, enquanto as legiões de César eram de soldados veteranos de suas guerras da Gália. Após César adentrar na Itália, Pompeu e o Senado, percebendo que não teriam defesa naquele momento, decidiram abandonar Roma. César tomou a cidade sem oposição, enquanto isso, Pompeu decidiu fazer sua base de guerra na Grécia, já que ele ainda tinha muita influência no Oriente. As legiões mais experientes e leais de Pompeu estavam na Espanha, e César, sabendo disso, decidiu enfrentá-las primeiro antes que se juntassem a Pompeu na Grécia. César conseguiu uma vitória rápida, e agora estava pronto para lutar contra Pompeu na Grécia. Então se iniciou uma sangrenta guerra entre César e Pompeu. No início Pompeu parecia estar com a vantagem, principalmente devido à sua vantagem numérica, mas, logo a influência dos outros senadores começou a atrapalhar na guerra, e apesar de estar em menor número, César derrotou Pompeu decisivamente na Batalha de Farsalos em 48 a.C. Pompeu então fugiu para o Egito, de onde pretendia se recuperar para continuar a guerra, entretanto ele foi assassinado pelos homens do rei Ptolomeu XIII, que temia a fúria de César, caso o Egito ajudasse Pompeu. Entretanto, é dito que César chorou amargamente ao ver a cabeça do seu antigo aliado. A morte de Pompeu não terminou com a guerra civil, pois muitos inimigos de César continuaram lutando.
Em 46 César já tinha perdido quase um terço de seu exército, mas ele logo conseguiu derrotar o exército de Metelo Cipião na Batalha de Tapso em 46, após a derrota os pompeianos recuaram mais uma vez para a Espanha. César então derrotou as forças inimigas na Batalha de Munda. Com Pompeu derrotado, e a ordem em Roma restaurada, César desejava ter total controle sobre o governo. Os poderes que ele deu a si mesmo foram a base para os futuros governos imperiais que viriam. Sendo então o primeiro em Roma, César começou a planejar uma campanha para conquistar o Império Parta. É dito que ele queria vingar a derrota de Crasso, e como sabemos, César sempre quis ser como Alexandre, o Grande, e talvez esse fosse mais um dos motivos de sua campanha. Em fevereiro de 44 a.C., César foi nomeado, em definitivo, como ditador vitalício. César, que já era o principal do Estado romano, estava reforçando e consolidando seus poderes. Seus inimigos temiam que ele tivesse ambições de se tornar um rei. Dizendo que a República Romana estava em perigo, um grupo de senadores liderados por Caio Cássio e Marco Bruto fizeram uma conspiração e assassinaram César em uma reunião do Senado nos idos de março de 44. Marco Bruto alegava ser descendente de Lúcio Júnior Bruto, um dos responsáveis pela queda da monarquia romana. A maioria dos conspiradores eram senadores, que tinham motivações, principalmente econômicas, políticas ou pessoais para realizar o assassinato. Muitos temiam que César ressuscitasse a monarquia, e se declarasse rei. Outros temiam a perda de propriedade ou prestígio quando César realizasse sua reforma agrária em favor dos pobres. Praticamente todos os conspiradores fugiram da cidade após a morte de César com medo da vingança, pois após isso, César seria considerado um deus, e a sua morte, ao invés de impedir uma monarquia, na verdade abriria as portas para a era dos imperadores. Com a morte de César muitas coisas mudariam em Roma, e as guerras civis logo estariam de volta. Para a surpresa de todos, César nomeou seu sobrinho neto, Otaviano, como seu herdeiro. Isso deixou muitas pessoas revoltadas, e assim Otávio ganhou muito poder, mas, junto com isso ele ganharia muitos inimigos. Os três aliados mais importantes de César, sendo eles Marco Antônio, Otaviano e Marco Lépido, formaram uma aliança, que ficaria conhecida como o Segundo Triunvirato. Eles teriam poderes semelhantes aos poderes que César tinha antes de sua morte. Sendo assim, a morte de César teve efeito totalmente contrário, e os senadores que o assassinaram se prepararam para lutar contra os triunviros. Os conspiradores seriam derrotados na Batalha de Filipos em 42 a.C., onde Cássio e Bruto cometeram suicídio após serem derrotados. Após a Batalha de Filipos, os territórios de Roma foram divididos entre os triunviros, mas o acordo era duvidoso, e não resistiu à inveja e ambição entre eles. Antônio odiava Otaviano e estava ficando no Oriente, enquanto Lépido preferia Antônio, mas se sentia ignorado e rejeitado pelos outros dois. Após a derrota de Sexto Pompeu, um conflito entre Lépido e Otaviano sobre a distribuição de terras se iniciou. Otaviano acusou Lépido de usurpar o poder na Sicília, e de tentativa de rebelião, e em 36, Lépido foi forçado ao exílio e destituído de todos os seus cargos, assim todas as suas antigas províncias foram passadas para Otaviano. Antônio, que era casado com a irmã de Otaviano, rejeitava a esposa, e ficava com Cleópatra, a ex-amante de César. Uma guerra de propaganda entre Otávio e Antônio logo começou, Antônio no Egito, e Otaviano em Roma. A situação piorou mais quando Antônio se divorciou de Otávia, e se casou com Cleópatra. A ruptura de Antônio e Otaviano levou uma grande parte dos senadores, assim como os dois cônsules daquele ano, a deixar Roma, e desertar para Antônio. Em meio a isso Otaviano entrou à força no Templo das Virgens Vestais, e capturou o testamento de Antônio, que ele tratou de mostrar. O testamento teria dado territórios conquistados pelos romanos como reinos para seus filhos governarem, e designou Alexandria como o local de um túmulo para ele, e sua rainha, além de considerar Cesarião, o suposto filho de César com Cleópatra, como o herdeiro do ditador. Com isso Antônio foi considerado traidor, e no final de 32 a.C., o Senado revogou oficialmente os poderes de Antônio como cônsul, e declarou guerra ao regime de Cleópatra no Egito. Essa nova guerra civil seria novamente decidida na Grécia, onde Otaviano, ao lado de Marco Agripa, derrotou Cleópatra, e Antônio na Batalha Naval de Áxio.
Os soldados de Otaviano perseguiriam Antônio e Cleópatra até Alexandria, onde os dois cometeriam suicídio no ano 30. Após a vitória, Otaviano recebeu uma série de poderes especiais, incluindo o Imperium, poderes consulares permanentes, e crédito por cada vitória militar romana. Agora todos os futuros generais estavam agindo sob seu comando. Em 27 a.C., Otaviano ficaria conhecido como Augusto, ou Princeps, indicando que ele era o príncipe do Senado. Foi assim que ele ficou conhecido como César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Foi com esse evento que surgiu o Império Romano. Agora, ao contrário de antes, um homem estaria acima de todos os outros em Roma, e isso teria tanto lados negativos, quanto positivos. Com Augusto no comando, Roma encontrou a estabilidade que estava perdida há décadas, as guerras civis acabaram, e o Império prosperava. Mesmo sendo imperador, Augusto ainda se mantinha bem com o Senado e com o povo, e isso foi um dos principais fatores que o ajudariam a governar por tanto tempo. No próximo vídeo iremos iniciar a saga do Império Romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.